E aí é óbvio que ele não pagou funcionário, que ele não fez várias coisas, e os funcionários começaram a entrar na justiça. E aí eu tenho nome, né? E eu era a proprietária, então, né, Tava tudo no seu nome. deu, Você que dá não tudo tava meu pagando. nome. Começou a bloquear o meu dinheiro. Na época, eu fazia mestrado e eu era bolsista. E eu recebia um salário do mestrado, que era pouco. E aí eles bloqueavam o meu dinheiro. Ei, pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Isis Jordânia, eu sou escritora de romances. Meu início na escrita veio de um término de relacionamento muito complicado. E eu não posso contar a minha história ainda, mas posso trazer outras pessoas para contar as delas. E a convidada de hoje é a Mariana Lacerda. Ela é formada em biomedicina, tá morando na Inglaterra, estamos no mesmo, não no mesmo, mas no fuso É, parecido, moro. né? E ela veio nos contar sobre um relacionamento tóxico que ela teve. Mariana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Izinha. Queria muito estar aqui participando, e poder colaborar um pouquinho. Eu tô achando os vídeos e as informações do canal assim maravilhosas. Ah, E, obrigada. assim, eu tô querendo muito fazer parte disso, de informar as mulheres e para que ninguém passe por isso, ou se alguém passar, que a gente consiga ser rede de apoio e tal. Eu tô achando essa ideia muito legal. Muito feliz de estar aqui. Obrigada. Hum, Eu acho que é muito difícil uma mulher, eu não sei homem, porque a gente sabe que toxicidade existem dos hum, dois lados, né? hum, Mas eu tô tendo mais contato com mulher, e eu sou mulher. Tenho mais amigas hum, mulheres, então eu acho que é normal. Eu acho muito difícil uma pessoa, pelo menos mulher, passar a vida inteira uhum, sem ter pelo menos um relacionamento tóxico, abusivo, algo desse tipo. A uhum, diferença que eu vejo é que tem gente que passa e não fica tanto tempo, tem gente que passa e fica mais apegado. Depende muito do momento também. Tipo, quando é adolescente, eu acho que é mais suscetível hum. a ter esse tipo de experiência desagradável. Aí É. aprende, ou não, às vezes repete o mesmo padrão de novo. Mas eu vejo que as características são muito parecidas e a gente fica perdido porque a gente acha que é normal. Esse é que é o detalhe. Aí a É. ideia do canal é justamente mostrar que o que a gente acha normal não é. Não é. Uhum, E a gente vai deixando aquilo passar e vai aceitando, chega uma hora que a gente se perde da gente mesmo e a gente não viu onde foi que começou. uhum. E na prática, veio da nossa cultura mesmo, a gente faz Eu parte da gente. concordo. Eu acho que é comum. Eu, eu tenho esperança que as coisas estão começando a mudar. É, Mas eu acho que é muito comum é óbvio, existem homens e mulheres tóxicos, mas é muito associado ao homem, né? Exatamente é. pela cultura, porque eu vejo muito isso, muito mesmo. Mas você sabe que eu acho que a complicação para nós mulheres, tudo bem que veio aí da cultura que eles falam, patriarcado, que eu até, né, comentei que para mim patriarcado eu acho injusto colocar todos os homens, que para É. mim patriarcado são homens narcisistas que dominaram, basicamente é Uhum, isso. Mas nós mulheres nos atacamos muito. Eu acho que a exatamente. gente Mas eu acaba com acho que é a gente cultural, comprou aquela ideia, pois é, mas, né, eu acho que é meio esse aqui que é o detalhe, implantado, sabe? a gente Aquela compra. coisa. É, É, a gente compra exatamente. vamos lá. Vamos lá. Vamos começar falando quem é a Mariana, como ela Uhum, foi criança, de onde você veio, como é o seu relacionamento com seus pais, se tem irmãos. uhum, uhum. Então, eu nasci, cresci em BH, Minas Gerais. Eu venho de uma família, os meus pais são separados, eles nunca casaram. Minha mãe e meu pai só namoraram. Aí eu nasci e tal. Meu pai casou de novo, teve dois filhos. Minha mãe também, mas não teve filhos. Então eu sou filha única da minha mãe e tenho dois irmãos, homens. E ah, meu pai, eu falo que meu pai é semi-presente, meu pai é biológico, porque eu cresci, cresci muito convivendo com meus avós paternos, com meus avós, minha avó materna também, mas mais meus paternos. Então, era todo final de semana, eu ia pra roça, e eu me dava muito bem com a esposa do meu pai, me dou ainda muito bem. E,
Então eu ia pra casa deles, sempre convivi muito bem com meus irmãos. A gente se dá super bem, sempre se deu. Acho que quando tinha eles são 7 e 6 anos mais novos que eu. Quando eu era adolescente, essa diferença de idade era muito grande. Então a gente não era amigo, era aquela coisa, ai, criança, não sei o quê. Mas agora que a gente meio que tá adulto, não tem tanta diferença mais. Então a gente tem um relacionamento mais de amizade. E eu venho de uma família bem assim, machista, né? Meu pai só tem irmãos homens e Ah, são quantos aquela irmãos que ele tem? são meu pai e 5 irmãos. São 6 filhos homens. Tadinha de vovó. Tadinha de vovó. Vovó é alucinada com as netas mulheres. Porque eu Você foi a acho que ela. primeira? Não, eu sou a terceira. Eu acho que ela não teve Olha. filha, então ela, tipo. E os meus primos até reclamam, ai, vovó só gosta das netas, não sei o quê. Lógico, depois de 6 É, homens, vocês não são mais novidade. Vocês já não, mataram. Agora as meninas que, ó. graças a Deus. E os netos mais velhos eram meninas. Então aí, Ah, foi ótimo. felicidade. Ela deve ter pensado assim, finalmente. É. E era assim, e a gente pegou minha avó numa fase que ela era muito jovem, então a gente aproveitou ela muito, porque os meus primos mais novos não estão aproveitando, porque ela já tá mais de idade e tal. Hum, A família do meu pai é uma família mais conservadora, e a família da minha mãe é um pouco também, mas é mais flexível, aceita melhor, não é de dar palpite na vida dos outros, e as nossas escolhas são respeitadas, né? Mas hum. também teve momentos desse conservadorismo, vamos dizer assim, interferir, né? Por exemplo, quando minha mãe ficou grávida, minha mãe era jovem, minha mãe é mais velha, então foi aquele baque, Ela era né? Meu solteira, avô né? era solteira, então foi aquela coisa, e meu avô foi muito bravo e tal. Hum. Mas aí depois ficou tudo bem. E a família do meu pai, eu não sei muito bem como que eles reagiram, mas eu acho que eles até reagiram, não reagiram mal, não. Mas o meu pai, ele vem de uma família. Na época que eu nasci, a família do meu pai era bem financeiramente. Meu pai tinha 23 anos e ele já tinha uma casa, um emprego. Então, ele sempre, minha família, meus pais, meus tios e minha família, eles mexiam com comércio. Então, eles tinham uma condição financeira melhor do que a família da minha mãe. Era a família inteira no mesmo ramo, assim? Era. Todo mundo trabalhava pro seu avô, coisa assim. Era assim, meu avô começava um negócio, por exemplo, e aí meus tios trabalhavam, e aí eles iam meio que montando o seu próprio negócio naquele ramo. Ah, Aí legal. teve uma época que o meu tio mais velho mudou de ramo, e aí foi todo mundo atrás. Mas aí cada um tinha seu próprio negócio. Eles sempre tiveram uma vida financeira assim. Meu pai sempre teve casa própria, fazenda, carro e tal. E a família da minha mãe não era, nunca passou necessidade, mas era mais pobre, assim. Uhum. E você comentou que eles eram, a família do seu pai Uhum. era mais machista. Isso. Você tem exemplos? Inúmeros. Do tipo, homem não lava louça, quem lava louça é menina, você não pode fazer isso porque você é menina. A minha família sempre teve roça, e aí eu lembro dos meus irmãos, cavalgada, por exemplo. Meus irmãos iam a cavalo, eu não ia com a minha madrasta de carro. Meus irmãos Você podiam não podia namorar andar de cavalo? Não, eu podia, mas eu nunca ia nas cavalgadas, eu ia com ela. Ah, meu Eu podia, Deus. na roça eu andava a Uhum, cavalo e uhum. tal. Por exemplo, meus irmãos, meu pai estimulava, não só meus irmãos, né? Todo mundo dos meus familiares, estimulava, namoradinha, não sei o quê. Eu, minha filha, nossa senhora. Ai de mim. Não podia nem olhar Podia nem pro lado. conversar, nem olhar pro lado. Eu tenho histórias hilárias. Eu até quero que posso contar uma. Pode. Só um detalhe aqui, a ideia de contar o passado é justamente porque muitas coisas que acontecem quando a gente está na infância, essas Uhum, crenças que são passadas pra gente, é o que costuma fazer com que a gente não perceba a toxicidade ou o abuso quando acontece. uhum, Porque como a uhum, gente já tá num ambiente que a gente não vê que aquilo ali tá errado.
entende? Pelo menos no início. Depois a gente começa a ver porque eles vão só aumentando a toxicidade. E E vai ficando aí mais uma hora a sério. gente uma hora realmente, aí entra naquele negócio, né? Ou você já entrou na dependência emocional, ou Uhum. você chega naquele ponto que você dá aquele basta e costuma ter alguns problemas, porque a maioria não costuma aceitar muito bem um basta. Mas você sabe que eu já senti isso no meu relacionamento com os meus pais também? Hum, Porque a minha mãe, ela meio que me criou, assim, sozinha, né, com a ajuda de pessoas da família, com suporte ali das minhas avós, do meu padrasto, do meu pai, assim, às vezes. E era engraçado, o meu pai, ele é muito legal, muito mesmo. Primeiro eu queria deixar uma coisa bem clara, que eu adoro, amo minha família, todo mundo da minha família, meus pais, meus primos, todo mundo, mas não sou obrigada a concordar com tudo que eles fazem. E eu não deixo de amar eles por isso. uhum. Mas eu quero compartilhar, assim, a minha história. E aí, eu sempre tive esse conflito dentro de mim, porque a minha mãe sempre me criou, fez questão que eu estudasse, não sei o quê. Quando eu fui fazer faculdade, a gente não tinha dinheiro, ela deu um jeito e tal. E eu sempre enxerguei minha mãe com esse olhar de, tipo assim, gratidão, minha mãe, eu tô aqui por causa dela. Porém, a minha mãe foi a que me educou. Então, minha mãe era chata, a que brigava, né? Ah, E o meu entendi. pai O seu não pai era participou permissivo, disso. Ele não era permissivo, ele não não? deixava eu fazer nada, mas ele não sabia de nada que eu fazia. Então, se eu saía sei lá, ia pra um show, ele não sabia, só minha mãe, Ah, entendeu? Então, meu pai me acha perfeita, assim. Ele não conhece os meus defeitos do jeito que minha mãe conhece. E eu sempre idolatrei meu pai. Eu sei de todos os defeitos dele, reconheço. E assim, às vezes ele fazia alguma coisa que eu ficava com muita raiva mesmo. Falei, ai, nossa, nunca mais vou conversar com meu pai. Quando eu chegava num lugar que ele tava, aquela raiva passava. Porque ele é tem exemplo legal, sabe? ou Deixa eu não? pensar. Não sei, uma vez. É meio bobo, assim. Mas eu estudava numa escola que eu amava, era particular, meu pai pagava. E aí ele Como assim me tirou. pagava? É porque ele pagava atrasado e tal. Ah, tá. Mas É, pagava. Pagava aos pagava. trancos e barrancos, mas E pagava. barrancos. Ok. E aí ele conversou comigo assim: olha, eu vou tirar da escola, você vai ficar um ano na escola pública, e ano que vem eu te volto pra escola particular. E eu amava essa escola. Aí, beleza, eu aceitei, ele conversou comigo, eu aceitei. Tá? E no ano seguinte, chegou a hora de eu voltar pra escola que eu gostava. Ele falou: não, você não vai voltar. Mas por quê? Você já tá na escola pública mesmo e tal? E ele não me convenceu dessa vez. Eu fiquei com ódio dele. E aí eu falei, não vou conversar com ele e tal. Aí eu não conversava com ele, ficava sem ligar. A gente não morava junto, então era fácil pra mim não ter contato. Mas aí um dia, eu na casa da minha avó, que eu ia muito pra ela, ele tava lá, aí ele faz uma brincadeirinha. Sabe, dá uma zoadinha. Eu, Acabou a raiva. papai, é. Então eu nunca consegui ter raiva dele. É muito difícil pra mim. E eu acho que isso é meu relacionamento com os meus pais. Mas eu acho também que é comum, assim, no relacionamento né, de casal. Eu não sei. Qual parte que, não é, que é comum em relacionamento de casal? Você quer dizer o quê? De Ser a gostar do pessoa. homem? Ah, Não, é a pessoa de, tipo, aquela coisa do homem dobrar a mulher, ele faz alguma coisa errada, aí vira e fala, ai, não, desculpa, não sei o que lá, sei lá. Não, não sei. é, Mas que existem esses casos, existem. Muitos, é. né? Eu sempre falei que eu e meu relacionamento com meu pai era mulher de malandro, sabe? Aquele termo. Pois é, viu? Existem. 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 É aquele É. que apronta, que vai na bebedeira e tudo mais, aí volta pra casa Uhum. e pede desculpa, fala que nunca mais vai fazer, depois faz de É, novo. Aí é. depois. Porque tem um detalhe também: existe uma crença, a gente não cobra muito dos homens, mais do que. Se o homem está provendo, e se era o caso do seu pai, ou seja, tinha dinheiro para colocar Não, dentro da nem isso. casa, é porque não estava na casa, né? Tava... É. Mas se o homem tem dinheiro, se ele é trabalhador, Uhum. não se exige dele Verdade. educação. Não se exige dele que trate bem filhos e família. Exige-se que a esposa aceite ele com seus defeitos. Uhum. Isso é o que se exige. Se ele tá colocando comida na mesa, ele pode sair todos os dias, beber todos os dias. Ele pode faltar aos compromissos dos filhos na escola, pode faltar aos compromissos da esposa também, as festas da família.
todo mundo aceita isso de uma forma. Todo mundo não, mas É, isso é muito comum comum. aceitar que um homem não participe da vida dos filhos tão ativamente. É muito comum, né, que ele também não esteja tão disponível para a esposa. Se a esposa for Uhum. reclamar de que ele não foi numa festa com ela porque ele precisava ficar com os amigos, que tinha um jogo importante de, sei lá, futebol, e que não dava, as pessoas não olham com uma cara de tipo assim, se ele tá provendo, geralmente as pessoas, não, tudo bem, não. Se ele pode vir Uhum. depois, então tá tudo certo. E não precisa vir agora. Mas isso a É. gente já. A régua nossa para homem é totalmente diferente da mulher. Se a mulher não for numa reunião escolar da criança, nossa Ela é senhora, péssima. ela é Péssima péssima mãe. mãe. Péssima mãe. Mas o homem, tudo bem, tá Tá de tudo boa, bem. né? Tá E esperado, é assim. verdade. É, pois é. É. Então, no seu caso aí também entra mais ou menos na mesma coisa, né? Eu acho que também chegou aquela. Eu não sei também, porque ele, como ele foi casado muitos anos com a mãe dos meus irmãos, ele era um pai presente e ausente ao mesmo tempo. Isso não era exclusividade minha, porque eu era de um outro relacionamento, sabe? Os meus irmãos estudaram em escola boa e tal, isso aqui, porque a mãe deles pagou, a mãe deles ia nas reuniões, entendeu? E morava com ele. A mãe deles fazia, acontecia. E ela não cobrava dele o dinheiro dele. Eu não sei se eles tinham brigas internas e tal, mas eu Não nunca tem jeito. Ainda, presenciei. ainda ficou É. muitos anos, então, Bom, né? Não dá pra saber mesmo, não. Que coisa, hein? menina. Uma das coisas que eu vejo também em relacionamento abusivo, não estou falando que seu pai é tóxico, Uhum, mas uma das coisas que a gente vê muito é o apego ao dinheiro. Eu acho que, uhum, não sei, mas eu não conheço histórias em que eles não sejam apegados ao dinheiro. Inclusive, uma das formas de manipulação é tirar realmente a mulher do emprego dela, para poder uhum, isolar ela e tirar ela do sustento para ficar nas mãos dele. uhum, E é o que eu vejo. Parece que o mais importante para eles é ter realmente um poder financeiro. Isso uhum. aí é o mais importante. Então, se ele É igual tira isso você da mulher, eles falou. ficam bem. Como É se... igual você falou, mas você acabou de falar sobre o homem ser o provedor. Então, eu já presenciei, uma vez eu tive um trabalho assim, eu já trabalhei em hospital e eu lembro de ter uma questão sobre uma criança suspeita de abuso. E aí, eu não lembro direito. Ah, lembrei. Eu trabalhava num projeto de genética e a criança o- era uma. Como é que era? A criança era filha da menina com o pai dela. E aí a gente descobriu, né, e tal. E aí a gente foi no assistência social do hospital. Só que isso não cabia a gente. E a menina estava internada no hospital, isso não era um problema nosso. Então a gente encaminhou para assistência social e eles que resolveram. Eu não sei o que aconteceu, mas eu lembro que tinha uma discussão. Era uma família muito pobre. No SUS, né, do Brasil, as pessoas que moram no interior e tal, eles têm aquele transporte que levam para a capital para fazer exame, para fazer as coisas. E era um caso desses, que a criança estava internada com alguns problemas de saúde, acho que era a avó, a mãe da menina, a avó da criança. E aí descobriu isso e tal. E aí a gente não sabia se era abuso ou era um abuso, né? Mesmo que fosse consensual, sei lá. E a assistência Era um abuso. social estava discutindo qual seria o procedimento, porque o pai era o provedor. E aí, se você tira aquele pai. Eu não sei o que que aconteceu, gente, me perdoa. Mas uma família muito Gente, pobre, onde a principal fonte de renda era do pai, então o isso era cara um problema. reinava. Reinava. Ele Era um podia fazer o que problema. quisesse. Pois é isso. Mas não Pois parece é. a época medieval? Parece Pois muito. é, mas não é estranho fazer tanto tempo e a gente ainda tá passando por isso ainda? Senão nem Ver as existiria esse mesmas canal. coisas. Exatamente.
Ia ser até bom se não existisse por esse motivo, né? A gente Não poderia falar de é? outras coisas. Exato, não precisava estar É. aqui, né? Podia só estar lá com os Hum. livrinhos lá, os meus romances e tal, mas não. E eu acho que eu não entendo, não é que eu não entendo, eu não sei, eu não tenho capacidade de diagnosticar uma pessoa com narcisismo, por exemplo, mas eu acho que minha família é um pouco fruto do patriarcado mesmo, Né? sabe, eu não acho, vamos dizer que eles não sejam narcisistas, eu posso falar que são ou não, não Uhum, sei, mas eu acho que todo mundo ali, eles têm o mesmo tipo de ação, então eles agem da mesma forma, então eles são uhum. um produto do meio mesmo. É, repetição de padrão. Exatamente, é. Pois é, quanto tempo de patriarcado, gente? Não tem Muito, condição, né? Não tem né? condição. Mas indo para o seu relacionamento, que a gente nem começou ainda a falar sobre ele, Não. como foi que vocês se conheceram? Então, eu tava na faculdade e eu tinha uma colega na faculdade e ela namorava um cara que era mais velho que ela. E ela começou a me falar assim: ah, meu cunhado e tal, vou te apresentar, nananã. E ela me apresentou. E ele era mais velho que Ah, eu ele era também, cunhado dela. era cunhado dela. Aí eu Ele era mais conheci ele velho assim, quantos anos? 13, 13 13 anos anos mais mais velho. velho que eu. Uhum. Você tinha quantos anos quando vocês se conheceram? Eu não lembro certinho, mas uns 20 e poucos. Entendi, Devia ter uns 22, entendi, mais ou menos, né? entendi. E vocês se conheceram através delas? Vocês estavam Isso. onde? E quando que começou o namoro? Como é que foi? Teve namoro, Ela certo? Ou foi só teve um namoro, relacionamento curto? teve namoro. Ela falou disso, me mostrou foto, perguntou se eu queria conhecer e tal. Falei, ah, sim, por que não, né? Aí a gente foi no shopping, eu, ela, e ele foi, encontrou com a gente e tal. Aí eu fui, conheci ele, a gente ficou só conversando, ela tava lá, pra não ficar aquela pressão, né? Tem que ficar. Aí a gente foi, ficou lá conversando, comendo alguma coisa e tal. Aí na hora de ir embora, ele levou ela na casa dela primeiro e me levou lá em casa. E aí, conversa vai no carro, ele me deu um beijo, a gente começou a ficar. Aí foi assim que a gente começou a ficar. Hum. E o que que te atraiu nele, assim? Então, eu adolescente, assim, eu tive um namoradinho muito filme americano, assim, aqueles meninos que ele fazia tanta hora com a minha cara, e eu caidinha, sabe? Aquelas coisas. Aí eu tinha esse namoradinho, e aí a gente ficou mais ou menos um ano, Ah, você e lembra mais ou menos a idade? Eu também não. lembro, eu tinha 14 anos. Nossa Senhora. Super nova. Aí É. eu pedi minha mãe pra namorar, ela falou que não. Aí eu namorava mesmo assim, na rua. Tenho muitas histórias emocionantes. Aí esse namorico durou um ano mais ou menos, e desenvolve, não sei o que lá, brigas, nananã, aquele namoro bem imaturo mesmo. E aí, sei lá, quando eu tinha uns Peraí, 16, 17. sua mãe acompanhou alguma coisa? Ou você pediu, ela falou não e ela não ficou sabendo de nada por um ano? Até Não, você que eu resolveu. descobri agora que eu sou adulta que ela lia meu diário. Então, ela sabia das coisas. Sabia. E E fingiu. fingia de boba. Não julgo. Mãe de adolescente, é o único jeito. Sem rede social na época não tinha muita rede social, então. Eu colocava senha no meu diário. Não vou mentir O meu pra era de você, não. cadeado, querida. E ela abria. Não, não, era codificado. Ah, aqueles códigozinho, né? Só que é Lembrei, o devia ter seguinte, sido esse. assim, né? Tem que te contar também a infantilidade. No final das páginas, tinha o código, sabe? Tipo assim, tinha as letras e as Ah, a correspondências no final. tradução. É, no final tinha. E eu acho que dava Era pra aquele deduzir. Zenit Polar? Eu vou falar a verdade, dava pra deduzir. Dava. É, porque, por exemplo, D e E, sabe? Tipo assim, Uhum. de não sei o que, aí você descobre que o E é outra coisa, entende? A Aí, gente subestima nossas mães, né? eu É, acho que a gente dava eu acho que subestima. dava. Mas, É. assim, Eu não tive essa maldade de usar códigos. a minha maldade foi muito remota, assim. Se falar pra parar pra pensar, ela foi bem fraca. E eu achando que aqueles cadeadinhos de diário ia resolver É, minha vida. o Não meu também resolveu. tinha, chiquérrima aquilo lá. Todos É. achavam igual. A mesma chave Olha, serve em todos. mesmo qualquer coisinha pontuda que você enfia lá, ele abre. Qualquer, esse É, mesmo. Eu um também era brinquinho que você assim. enfia. Eu inocente. Então tá, Minha ela mãe acompanhou acompanhava, era pelo novela dela, diário. pelo Entendi. diário.
Mas ainda bem, você chegou à conclusão de terminar sem ela entrar no meio. Ela pensou assim, ufa, ainda bem. Oh. Foi assim mesmo. Muito bom. Não, Achei mas até assim, legal a da culpa parte de dela. terminar foi dele, entre aspas, porque um dia ele virou pra mim e falou assim, ele tinha família no Rio, e aí ele falava, eu vou pro Rio e não tem data pra voltar. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, eu falei assim, então quando você voltar você me liga. Ele falou, não, por que não? Você que vai viajar? Eu falei assim, não, quando você quiser, você fica me ligando, o dia que eu voltar é esse mesmo. Eu falei, tá bom então. Aí a gente nunca mais conversou. Aí assim, a gente era bem infantil, gente, eu tinha 14 anos. E aí era essas coisas assim. Aí eu já tive meu primeiro mini relacionamento tóxico aí. Primeiro já era. Era o primeiro. Aí beleza. Quando eu tinha 16 anos, eu conheci um rapaz. E a gente ficou, só ficou, não namorou, por, sei lá, anos. E eu era Esse também apaixonada via por ele. diário, sua mãe sabia. Nessa época eu não escrevia em diário mais. Minha mãe sabia desse. Eu falava com ela. Assim, ela Ah, mas sabia esse aí dele. ela aceitou. Ou não? É, mas eu não contava detalhes. Ela sabia que eu ficava, ela sabia o nome e tal. Eu mostrava foto. Mas olha como é que ele é lindo, não sei o quê. Então eu tinha esse menino. Ele era, gente, adolescente Esse foi também. legal. Ou não? Mais ou menos. Ele foi legal em partes, mas não 100%. E aí eu ficava do nada, eu ficava com ele na balada, assim. Então eu saía, encontrava com ele e ficava. Aí a minha prima ficava com um amigo dele. Aí um dia que a gente saía, ele não ia, o amigo dele tava, aí o amigo dele me contou que ele tinha namorada. Eu, não, como assim? Fiquei brava e tal. Aí depois ele vinha, me contava uma história, porque eu não tinha, ele morava longe, eu não tinha contato nenhum com ele, assim, eu só encontrava com ele, assim, ia no cinema, ia na balada. E aí ele inventava, não, a gente terminou, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí beleza, aí um dia, aí começou o Orkut. Aí um dia eu stalkeando no Orkut, vi uma foto dele beijando uma menina. Aí eu fui e mandei mensagem pra ele, como assim? Você tá namorando? Segundo relacionamento tóxico da sua vida. Tá vendo? Vamos contar. E aí ele inventava, eu lembro direitinho a história que ele me contou. Ele falou assim: não, essa menina é louca. Eu tirei. Sabe quando você tá dançando assim, o homem joga a mulher assim? Ele não tava beijando ela, mas tava, tipo assim, bem próximo, assim. Aí ele falou assim: não, ela é louca. E tinha lá no Orkut que tava namorando com ele. Não, eu fiquei com ela uma vez, e aí ela já acha que a gente tá namorando e tal, não sei o que e tal. Aí eu, então tá. Então ele tinha, tipo assim, eu era alucinada com ele, mas ele tinha essa coisa de, tipo assim, ele me engana. É. Ou seja, quando eu comecei a ficar com ele, eu tinha 16 anos. Mas era só ficar, então eu ficava com outras pessoas e tal. E aí, quando a minha amiga da faculdade me apresentou esse cara, e ele pareceu ser um cara mais velho, né, sério e Tá, tal, eu mas o de falei, 16 já tinha acabado, né? não, era idas e vindas. A gente ficava um tempo sem encontrar, e depois encontrava. É, mas você já tinha 20, E não era? Vocês ficaram muito tempo. fiquei muito tempo, Uh, é. Aí era assim, quando eu via igual essa história, esse episódio dele quase beijando a menina, eu ficava puta, ficava sem conversar. Aí depois, do nada, eu entrava no gente, é o MSN. relacionamento seu com seu pai. Mas vamos lá. Ah, não é? Aí, por isso que eu quis falar muito assim da minha família no início, sabe? E aí esse menino, aí, sei lá, um dia eu entrava no MSN, ele tava lá, a gente voltava a conversar. Aí ficava de novo. Então foi assim. E aí eu tinha voltado a conversar com ele e a minha amiga me apresentou, né, o meu ex. O E tóxico. eu falei assim, você quer saber? O Eu tóxico número vou. 3, que é o da É, história. até agora não é um tóxico, né? Vamos ver. Eu falei assim, não, quer saber? Eu vou, não, esse menino, ele sempre ficava falando assim comigo, a gente podia namorar, né? Se você namorasse tão longe, não sei o quê. Aí eu falei, você quer saber? Eu vou trocar, o outro queria namorar comigo. Eu falei assim, eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Eu decidi ficar com uma pessoa que seria mais a chance de dar certo do que do outro que tava Madura. só me enrolando. Mais madura, mais correta e tal. Aí eu Então tomei ele essa te pareceu mais decisão. correto também no início. Sim, apareceu. E aí, Você sabe o tomei essa motivo, assim? Você decisão. consegue lembrar, não? Por que que ou Não não? lembro muito. Só por conta da Ele idade ou era por conta de algum? legal. Não, não era por causa da idade só. Era, tipo assim, me tratava bem. Queria namorar, sabe? Não Uhum. era um menino bobo que gostava de balada. Eu acho que foi isso, assim. Ele chegou a conhecer seus pais ou não? Sim, ele frequentava minha casa. O namorado, né? Não o ficante. Tá.
Tá, Ele mas vamos pensar, frequentava. tá, no início ele Uhum, já frequentava ou já só desde o depois início. que... Ah, tá. O meu pai Quando vocês ainda não. estavam ficando, ele frequentava. A gente ficou pouco tempo, a gente começou a namorar bem rápido. Ah, tá. E É, aí você largou o outro. aí eu parei de ficar com outro. E aí o meu pai não quis conhecer ele. Porque, por causa da profissão dele, porque, sei lá, ele tinha tatuagem, essas coisas assim. Não quis conhecer. Mas minha mãe, meu padrasto conhecia, ele ia na minha casa e tal. Então E só sua mãe aí, conheceu ele. é. E ele, na minha casa, por exemplo, se eu ia na casa da minha tia, minha avó do meu pai conheceu ele, mas Ah, meu pai não. Minha mãe, a família da minha mãe também. Não tinha problema ir na minha casa, não. gente, e foi assim, né? Nem chegou a saber como é que ele era. Mas É. tudo bem. E o pessoal da sua família gostava dele? Gostava. Meu pai não, né? Mas nunca conheceu. Não gostava por causa de Por conta estereótipo. do estereótipo, é. Então não dá pra saber. E... Mas gostava, assim. Ele era gente boa, legal, engraçado, sabe? Hum. Fazia umas coisas meio loucas, assim. Eu tinha um trabalho, e aí um dia ele ligou no meu trabalho. Eu trabalhava com atendimento ao público. Ele ligou no meu trabalho e fingiu que era um cliente e me elogiou. Do nada, eu não pedi nem nada. E super, tipo, fez meu filme, assim, com o pessoal do telemarketing. Aí a chefa, assim, chefona, me chamou. E eu, assim, obrigada e tal. E ele me contou que fez isso. E eu não sabia o que fazer. Eu fiquei calada. Fingi que era verdade. Você vê? Lógico, como é que você ia explicar? E assim, foi uma coisa errada, mas que como foi, não me prejudicou, meio que me beneficiou, eu acho que eu não vi tanta maldade na Uhum. época. É, até aí, então, Mas foi também uma loucura, coisa né? bacana, né? É. É uma loucura, mas é uma loucura que a gente ainda considera, porque até então, se não tiver mais nada, o É. início é fofo, né? E eu não tinha problema, eu não tava tendo problema no trabalho, porque ele podia ser assim, ela não tá indo bem, tal, vamos dar uma ajuda. Nem era, não tinha problema nenhum no trabalho, ia bem. Foi uma coisa aleatória. Tudo E aí bem. era Até aí assim, tudo bem que foi uma coisa legal. Isso foi um gesto legal, né? foi. É. E vocês, e como é que foi o progresso? Como é que você começou a ver que tinha alguma coisa de errado? Uhum. Ó, no início, ele era muito antissocial, assim, ele não gostava de sair, eu ia mais na casa dele do que ele ia na minha casa, e meu pessoal lá em casa era meio festeiro, assim, então sempre tinha churrasco e tal, e ele falava que ia, e não ia, e falava, ai, nossa, tô passando mal, tô com dor de cabeça, não vou, e isso era assim, sempre. E eu entendi que ele não gostava de pessoa, de ficar no muvuca e tal, na época, eu aceitei, falei assim, não, tá tudo bem, né, o jeito dele, e eu comecei a trabalhar em mim, assim, nossa, eu vou ter que acostumar, porque se um dia a gente casar e tiver filho, eu vou ter que aceitar que eu vou na festa junina sozinha, que eu vou, sei lá, na festa de final de ano sozinha. Essas coisas de paz, assim. Eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça. Sabe que eu já tô E vendo isso muito aqui no canal, né? Só é, faltava ter bebida no meio. ele não bebia. Ele fumava, mas não bebia. Pois é, porque tá tendo alguns, assim, que. E é esse o detalhe também da mulher. Até agora tá bem parecido com outras histórias. O homem bota um limite. Ele, é o seguinte: ele tem uma vida dele de solteiro, Uhum, e aí ele começa um relacionamento e ele não tá disposto a ceder. É isso. é, E a gente faz exatamente o que você tá falando. Oh, não posso dar nomes aqui, uhum, mas é, nessas histórias, nessas outras histórias aí, você vai encontrar, tem algumas histórias também no futuro, você vai encontrar também, é isso. E isso, uhum, na minha opinião, mas aí é própria minha mesmo, eu posso estar uhum, errado, mas pra mim isso é uma forma de abuso. uhum. É uma forma de abuso e é um sinal, pra mim, é um sinal gritante, é um sinal assim, Isso é muito bandeira comum. vermelha, mas é uma bandeira vermelha, assim, gritante. Por quê? Com o tempo isso vai te desgastar, com certeza. Então, assim, esse é o primeiro, na minha opinião, grande Uhum, sinal de que você deveria largar essa pessoa. Porque você está priorizando essa pessoa, você está abrindo seu tempo pela pessoa, você está cedendo a sua agenda ali e se ajeitando a ele. uhum, Ele não está fazendo nada para se ajeitar a você.
E a gente acha que é normal. Por isso que eu falei, a nossa régua em relação ao homem, a nossa régua é muito curta. Se o homem tá trabalhando, se o homem tá provendo, então, e ele tá com a vida dele de solteiro, e quer continuar solteiro, olha, não, mas aí que tá, tem esse detalhe também, né? Ele não quer continuar solteiro, ele Não. quer No continuar com caso, você, mas ele não abre mão de nada. Isso pra mim é uma bandeira vermelha, assim, número 1. bem gritante. É gritante e é uma que se você reclamar com o pai, com uma mãe sua, se você reclamar com alguém da sua família, ninguém vai te dar ouvido. Todo mundo vai falar assim, gente, mas é homem. Homem é assim mesmo, entendeu? Ou É um então, bom é tipo exemplo. assim, às vezes, sei lá, se o cara tem um bom emprego, É, vai falar assim, exato. não perde esse bom partido, não, você não vai arrumar outro assim, não. É, Né? você vê, Esse tipo ele de não vai coisa que a pra gente gandaia, escuta. ó, não vai pra gandaia, É, tá não bom, bebe. é, A nossa régua é muito curta, é Zô. muito curta. Entende? Então, não tá bebendo muito, não tá indo na gandaia, não tá fazendo nada de errado, então. Só que tá, Hum. ele não está fazendo nada, cedendo nada pela parceira. Que relacionamento é esse que você não Eu, cede, que você continua tendo a sua vida de solteiro? Isso não é um relacionamento, não. eu Isso pra não mim é um abuso. acredito, eu não sei, tá? Mas eu não acho que ele não gosta ele não gostava de muvuca. Então eu não acho que ele falava que não ia pra balada. Eu não acho que ele fazia isso. Eu já vi muito isso, muito mesmo, nos meus familiares. Assim, eu posso contar nos dedos que não fazem isso que você falou. Que querem um relacionamento sério, mas não querem largar a vida de solteiro. Exatamente. Eu vejo isso de perto. No caso dele, eu não acho. Eu não sei por quê. Eu não sei o que que ele. Psicologicamente, assim, os termos, né? O que que seria isso? E ele era muito. Beleza, isso aí foi a primeira coisa que me incomodou. Mas eu Uhum. meio que aceitei. Eu falei assim, é o jeito Muito dele. normal É aceitar por conta antissocial. disso mesmo, porque todo mundo fala, É. não, é o jeito dele. Se eu quiser ficar com ele, eu tenho que aceitar isso. E Só no que você início, já no tá abrindo uma início. mão de uma coisa muito grande, porque ele não vai ceder também depois. Não. Mas É, enfim. no início, ele foi numa festa do meu trabalho. Ele foi. Aí, numa vez, era aniversário de uma amiga, numa boate, e ele falou que ia. Aí depois falou que não ia mais, que não sei o que era a desculpa, mas ele me levou e me buscou. E falou assim: ah, quando acabar lá, você me liga que eu te busco. Aí ele me buscou e tal. Beleza. Aí até aí tudo bem, isso não deu gatilho nem nada. Teve uma vez que essa minha colega que me apresentou ele, foi meu aniversário e ele me deu um tênis muito bonito. E ela tava com ele na hora de comprar. E aí ela virou pra mim e falou assim: e aí, Mari, você gostou do tênis? E tal. Eu falei, nossa, amei, nossa, obrigada e tal. Ela falou assim, eu que escolhi. Eu falei, nossa, cara, adorei, assim, obrigada mesmo, muito legal, muito lindo, adorei. Então, quando eu fui falar com ele, eu falei assim, ela me contou, né, que eu sabia já que ela tinha ajudado ele, mas que ela falou assim, ela falou que ela que escolheu. Não, foi eu que escolhi. Ele falou assim, não, foi eu que escolhi. Mas ela falou que foi ela. Não, ela tá mentindo, fui eu. E aí, eu fiquei assim, gente, ninguém que eu vou acreditar. É uma mentira idiota. Não é uma mentira grave, mas eu falei assim, nossa, alguém tá mentindo. Mas convenhamos, ela estava ajudando ele. Tudo bem que a Tava. decisão final de comprar foi ele, mas você concorda que ela É. deu palpite ali? Sim. Deu, é. Tipo, e por que que ele não pode assumir que teve ajuda mesmo e que entende? Por que que ele tem que ser, não, isso aí Loucura. fui eu e pronto, tipo, Não tem problema nisso. não tem E problema, aí, é isso, pra criar confusão? Não faz sentido é. nenhum, mas, né? E na época eu decidi acreditar nele, porque era meu namorado. Ela que tava mentindo. Mas continuei conversando com ela e tal, normal, não mudou nada. Porque é uma coisa muito mínima É. pra gerar qualquer confusão. É. Tudo bem. Aí ficou por isso mesmo e tal. Aí, uma vez, eu tava no carro. E aí eu fui tomar meu remédio e o comprimido caiu no chão. E eu procurei, não achei. Falei, ah, que saco, né? Um a menos, não sei o que e tal. Aí tomei outro e tal. E aí, sei lá, uma semana depois, eu tava arrumando minha bolsa, tirei tudo de dentro da bolsa e tô lá arrumando, jogando capa de bala fora e tal. Eu achei o remédio. Não, mentira. Antes disso, ele virou pra mim, me ligou um dia e falou assim: eu achei seu remédio no carro. Eu falei, sério? Você guardou ele? Não, joguei fora, tava todo sujo. Aí eu falei, nossa, por que você não guardou? Eu tô com um a menos e tal. Não sei o que, você devia ter guardado. Ele, não, tava todo sujo, não sei o que, eu joguei fora. Eu falei, de boa e tal. Aí passou uns dias, eu arrumei minha bolsa e achei o comprimido. Aí eu pensei, aí que começou o bendito do comprimido. Aí eu falei,
Ele mente. Ele mente por Você não motivos chegou a idiotas. pensar que de repente que podia ser, que ele podia ter confundido alguma coisa no Não. carro? Não, você não chegou a No pensar dia nisso. que eu liguei pra ele falando que eu achei na minha bolsa, ele falou: "Ah, eu devo ter confundido com outra coisa, achei que era e não era". Mas aí quando aconteceu esse episódio, no episódio do tênis, eu nem liguei. Eu falei assim: alguém tá mentindo, é a menina com certeza. Ele é meu namorado, ele não faz isso. E aí no dia do comprimido, eu passou um filme na minha cabeça, eu falei assim: ele mente. Que já era o segundo. Já é. E aí eu já fiquei com isso na cabeça e já começou a me incomodar. Só que eu gostava muito dele. Então eu tinha, né, dependência emocional tipo, eu não tinha coragem de terminar e tal. Aí, Mas você já uma vez, pensava em tinha outros incômodos? Ou era só por conta realmente dele não abrir mão das outras coisas? Porque você acabou de falar que você tinha independência emocional e que você não tinha coragem de terminar. Ele uhum, te desagradou nesse período aí foi pelo fato dele não ceder nunca? Ou teve mais não, coisa? foi mais pela mentira. Ah, tá, teve outra coisa também. Uma vez eu tinha tirado carteira, eu tirei carteira quando eu namorava com ele. E eu fui numa festa do meu pessoal do meu trabalho e ele foi me buscar. E a gente deu carona para um colega meu. Aí ele falou assim: "Ah, volta dirigindo, pra você treinar, não sei o quê". E eu lá dirigindo. Eu nem lembro o que aconteceu, não lembro, tem muitos anos assim. Aconteceu alguma coisa, eu fiz alguma coisa ou eu não dei seta, eu fechei alguém, sei lá. Esse homem ficou bravo, me xingou. E, Na tipo assim, frente do cara. na frente do cara. Saca, para, falou, 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 e eu toda sem graça. Aí na hora que passaram num posto, eu entrei assim, troquei de lugar, ele voltou dirigindo. Aí nisso eu fiquei sem graça, sabe? Eu fiquei tipo assim, É, não imagino. fiquei muito sem graça, muito sem graça. Aí beleza, meu Você não colega chegou a fingiu que chorar nada nem nada, não? aconteceu. Não. Parabéns por ter se mantido Aí, firme. e olha que eu sou chorona, não sei por que que eu não chorei. Aí beleza, anos depois, quando eu terminei, esse meu colega, não anos depois, eu tinha terminado, e aí eu comentei com esse colega que eu tinha terminado, e ele falou assim: "Nossa, Mari, graças a Deus. Naquele dia do carro, eu vi que ele não era bom. E eu tô muito feliz que você terminou. Eu não quis te falar nada, mas, né? É, porque Mas eu tava tô muito na feliz. cara que ele É, não era bom. Mas você ainda continuou com ele quanto tempo depois ainda disso? eu fiquei com ele no. Eu não lembro exatamente quando cada coisa aconteceu. Sim. Eu fiquei. Meu relacionamento com ele foi quase 3 anos. Foi Hum, bastante tempo, assim. E era mentira mesmo que me incomodava. E aí eu lembro um episódio também que eu não lembro o motivo, a gente tinha brigado. Eu não sei se a gente tinha brigado ou se ele do nada decidiu que ele não ia me atender. E eu comecei a ligar pra ele, ligar, ligar, ligar. Ele não atendia. Liguei na casa dele e a mãe dele falou assim: ah, ele não tá em casa. Aí eu acho que a gente tinha brigado e eu queria meio que conversar. E ele falando que não atendia, a mãe dele falou que ele não tava em casa. Eu falei assim: sim, ele mente. Aí eu peguei o ônibus e a mãe mente e também. é. E aí eu fui lá na casa dele e ele tava lá. Ele E morava com aí a eu mãe? morava com a mãe. Uhum. E aí eu fui lá e ele tava lá. Aí a gente brigou mais ainda. E aí, mas depois ficou tudo bem. Depois ficou tudo bem, essa é a minha parte. Ai, meu Deus, essa parte é a que dói. Aí depois E ficou tudo assim, bem. tinha coisas estranhas, assim. Aí eu comecei a. Pra mim, depois que eu percebi que da mentira, eu acho que tem gente que mente mesmo, né? Crônico, assim. Não era Não aquela vou saber mentira. falar direito sobre isso, mas existe essa doença, mas eu não sei Eu absolutamente também não nada. sei Eu nada. mal sei sobre o narcisismo, mas o narcisismo foi Uhum, uma coisa que eu acabei tendo que estudar, uhum, porque eu comecei a ter contato com muitas pessoas que passaram por violência doméstica e tem muita coisa em comum. Então acabou que eu estudei sobre narcisismo, mas obviamente eu não sou especialista no assunto, por conta do contato meu com elas. Então, as histórias delas é, me mostraram que tinha muita coisa a ver. E aí, o que que acontece que eu vi? Quem nunca passou por um relacionamento abusivo na vida, sabe? Eu não sei, eu tenho, eu não sei, eu acredito que minhas amigas, a grande maioria, eu não, talvez aquelas que não me contaram o relacionamento abusivo que tiveram, mas as próximas,
Acho que não sobrou nenhuma que não tenha passado por isso, não. Amor Então, eu pura. falei, mas o que que acontece? Você passa, mas você não para analisar que é narcisismo, coisa do tipo. E você também não para analisar por que que você aceitou. E você começa a se culpar por ter aceitado durante muito tempo. E aí você começa a falar, nossa, mas fui eu que fui burra, aí fui eu que. E aí você começa a martirizar e tudo mais. E aí eu falei, tem algo de errado aí. Aí fui fazer os estudos para fazer o livro de época. Livro de época, caí no patriarcado. Ali eu vi muita coisa. E, nossa, ali foi assim a minha descoberta. Falei, nossa, quando eu li também os livros da Jane Austen, que ela escreveu os livros dela, ela não vou saber falar quando que ela morreu, mas ela é de 1800 e alguma coisa, sabe? Tipo, final de Os 1700 para livros início dela de falam 1800. muito disso, né? Fala muito da sociedade, mas ela tem uma mentalidade bem avançada. Mas ela mostra muito como é que é a mentalidade da sociedade da época. Uhum. Falei, gente, ó, a mulher tem que casar virgem. Ela tem um dever marital ali, Bela recatada do lar. recatada e do lar. Não pode, não podia ter renda, né? Era o Uhum. serviço do homem fazer isso. E por aí vai. Eu falei, gente, mas peraí, que isso tá parecendo muito com isso aqui. Outra coisa também. Pelo menos a gente lê muito, quando romances de época é muito aristocracia, então a gente com dinheiro, por isso que esse negócio de não poder trabalhar. É muito aristocracia, nobres e tudo mais. Então você vê que é comum o homem ter amante, faz parte da sociedade o homem ter amante. E a mulher que cobra da outra, a amante é que é o problema, não é o homem. O homem, É, entendeu? Tá até tudo hoje é certo. meio assim, né? Quando a gente escuta uma história, a mulher vai lá e Não, é bate na só. mulher, Você tá ao invés de bater entendendo? no marido. Você tá entendendo? Eu falei, e outra coisa, não, e a amante se sente superior. Aham, Ela se sente superior em relação à esposa. Ela não percebe verdade, que ela tá pegando uma mercadoria estragada. Ela não entendeu que verdade. a infiel, o infiel é ele, e que ele não Aham. vai ser infiel nem com ela, nem com mais ninguém. Tipo assim, ela não sacou isso ainda não. Né? Tem uma música infiel, você já viu, da Marília Mendonça? Já, aham, Espetacular, mas é é. aquilo, é aquilo. Só que aquela mulher, pelo menos, ela viu que estava entregando. Ela falou: o seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Uhum, É isso. Mas a gente. Aí a cultura é nossa. é Nem a verdade. mulher, entendeu? Aí eu aprendi muito. Eu falei, não, então peraí, vamos organizar as coisas. Por quê? Se a gente conseguisse que pessoas que nunca passaram por isso tivessem uma mentalidade e falar, não, realmente, por que eu não tô cedendo e não tá cedendo? Entendeu? Se a gente Uhum. conseguisse pegar a gente antes de passar por um relacionamento abusivo, quem sabe? Mas quem É, procura ajuda, quem procura se informar, é quem já passou. Aí, poxa. e uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, é estranho falar isso, porque eu vivi vários mini relacionamentos tóxicos, mas eu era adolescente, então eu sempre culpei a juventude, assim, e a inocência. E, mas nessa época que eu já era um pouco mais adulta, ainda era imatura, Uhum, mas já me incomodou. E assim, vendo as coisas que eu vivi na minha família, dentro da minha casa, eu tinha as minhas mini regras para minha vida que eu não gostaria de viver quando eu me casasse. Então, uma das coisas era aquela questão do, só porque o marido paga as contas, significa que ele não precisa fazer nada dentro de casa. Isso eu tenho ódio disso. Então, eu falei, isso está no meu top número um. uhum, Ou seja, meu marido vai ter que me ajudar com tudo, né? Se um dia tá tudo bem, perdi o emprego, não ligo de fazer tudo sozinha, não. Mas se for o contrário também, ele tem que fazer. Esse tipo de coisa. Então, eu tinha muito isso e eu sempre tentei. Foi muito difícil para mim ter independência financeira, porque morando no Brasil, eu sempre tive um salário baixo, eu nunca consegui sair de casa, me bancar e tal. Mas eu via também pessoas próximas que não tinham o que fazer. Assim, elas não podiam se separar porque elas não tinham, elas trabalhavam, é, mas a renda não era muito suficiente comum, para se bancar. muito comum, muito E eu comum, fico pensando assim, se essa muito comum. pessoa resolver se separar, então o que ela vai fazer da vida? Vai ter que voltar para Hum, casa da mãe, muito comum. sabe? E eu falei assim, isso é uma outra coisa que eu não quero pra minha vida. Assim, eu preciso ter um emprego que me pague bem, não que seja fácil, não é. Não que eu ganhe bem, assim, mas eu, por exemplo, um dos motivos de morar fora é a questão financeira, não que eu seja rica,
Mas você Mas tem uma independência eu tenho financeira que uma você não tinha antes. dignidade que eu não tinha. Pra você ver, eu morei com minha mãe até os meus 30 anos. E eu saí de casa para ser sustentada pelo meu marido, porque eu não tinha dinheiro. Eu saí de casa desempregada, entende? Entendi. Então é uma coisa que eu tinha muito medo. Que eu tenho o privilégio de ter um marido né, que não me fez passar por isso, mas Não que te se eu fez se tivesse sentir tido menor por causa disso também, menor, né? exatamente. E também, assim, sempre me ajudou, me incentivou a estudar, trabalhar e tal. E consegui um trabalho e tal. Então, assim, essa parte foi bom. Mas eu vi muitas coisas na minha família, no geral, nos meus familiares, que me deixava meio revoltada e que eu falava assim, nossa, eu espero nunca passar por isso. Mas esse relacionamento que você teve com o homem mais velho, né? Uhum. Ele. Você acha que ele teria limpado a cozinha, feito alguma coisa por você Não, se você precisasse? não, não. É esse que eu acho interessante. É... Eu não acho, eu não sei também, né? Mas eu não acho que ele me faria largar meu trabalho. Ele sempre Não, falava que eu tudo tinha que bem, estudar, não sei o que, tudo não sei o que, bem. mas ele também não faria isso. Mas o negócio é que se você precisasse de ajuda, ele ajudaria, Não, entendeu? Esse aqui é o não detalhe. ajudaria. Não E ajudaria. provavelmente você sabia disso na época também, mas mesmo assim, Sabia. ainda é, essa parte é Sabe, interessantíssima. quando eu teve essa questão da mentira, que foi quando caiu minha ficha, eu comecei a meio que planejar a minha saída. Porque, Eu não, olha que eu interessante queria sair, mas eu não conseguia porque eu gostava e tal. dele. Uhum, Eu sabia que ele não ia mudar, mas eu comecei a meio que trabalhar minhas forças para eu poder sair. E aí teve um outro episódio também que foi assim, ele dormiu na minha casa e saiu de manhã falando assim, vou trabalhar. Beleza, tal, bom trabalho, tal, saiu. Eu tava de uhum, férias, eu fiquei em casa. E aí, minha amiga da faculdade me mandou uma mensagem, tava de férias da faculdade, não via ela tinha muito tempo, ela falou assim, uhum. ai, Mari, saudades, não sei o quê, como é que você tá? Acabei de ver o fulano entrando na casa dele com uma garrafa de Coca-Cola. Aí eu falei, uai, ele falou que foi trabalhar. E aí eu falei assim, vou pegar na mentira agora. Liguei De novo, e falei mais assim, uma ai, vez. É. vamos lá. Cansada de saber, mas eu quero mais Vamos, uma prova. vamos contar quantos para me preparar melhor. Tá É, é. certo, tá certo. Aí eu falei com ele assim, você tá no trabalho? Ele, tô. Eu falei, me liga do telefone daí, aqui em casa. Na minha casa tinha Bina. Aí ele falou, tá bom. Aí eu falei, uai. Aí ele me ligou do celular. Eu falei, não, eu quero que você me ligue do telefone fixo daí. Aí ele falou, não, tá ocupado. Eu falei, não, você não tá no trabalho, você tá em casa. Ele, não, tô no trabalho. Eu falei, não, você tá em casa. E aí ficou aquela discussão. Eu falei, olha, uma pessoa acabou de te ver entrando em casa. E você falando que tá no... É uma coisa tão sem cabimento. Se ele, não é que ele, se ele foi pra balada e mentiu, é o que, né, alguns homens fazem. Uhum. Mas ele falou que ia pra cá, pro trabalho e foi pra casa. Eu não tô nem aí. Se ele virasse pra mim e falasse que ia pra casa, tava tudo bem. Mas ele precisou mentir. Aquilo ali me deu um ódio. É uma das coisas que faz com que. Isso faz parte de manipulação, tá? Aham. Isso faz parte de Uhum. manipulação. Eu não posso dar nomes se é narcisismo, se não é, e tudo mais, mas faz parte Uhum. da manipulação fazer um. Também não posso falar que ele tá fazendo de propósito. Não Uhum. sei. Uhum. Porque não faz sentido, né? Uma pessoa. Não, não faz sentido. Mas é aí que pega as pessoas, que faz com que você comece a duvidar de você, sabia? É aí que começa a desconstrução da outra pessoa. Porque, primeiro, as pessoas de fora não estão sabendo, só você que tá vendo, porque ele se mostra de um jeito lá fora e mostra de outro pra você. Ele começa a mostrar pra você de um jeito Uhum. quando acontece a conquista. E essa conquista pode demorar anos, tá? Não é aquela coisa assim, conquistei agora, a gente já tá namorando, já faz alguns anos, então tá garantido de que ele não vai mudar. Não. Se você... A conquista pode ser quando casar. Primeiro dia de casamento já começa a mudar. Pode ser depois nasce filho. Pode demorar, entendeu? Até então ele vai te tratar igual trata todo mundo ali aquele teatrinho, vai manter. E
coisa começa sutil e sempre tem uma justificativa. Igual você comentou aí sobre ele ser mais caseiro, coisa do tipo. Então, vamos supor, essa parte aí dessa mentira, sempre meio que vai justificar aquele comportamento de alguma forma coerente. Você vai tentar e vai chegar a algumas conclusões desse tipo. Vai ter algumas coisas que você vai te deixar confuso. Você fala, gente, mas não faz sentido. Ou então quando você... Mas tem vários jeitos. Essa aí é uma. A mentira, falar que foi uma coisa e ser uma outra, mas não ser uma coisa muito relevante. Nossa, você falou, se fosse para uma boate, se ele estivesse traindo, você levaria mais a sério. Mas como não era, e é aí que começa a confusão. Entendeu? A coisa é aos poucos. Porque aí E eu lembro e você vai justificando. E você vai falando, não, mas né, tá indo pra casa, então... Tipo assim, por que não me contar? Não, mas parece estranho. Mas você ainda... Você pensa, não, mas não foi pra uma boate, né? Não tá traindo. Não é uma coisa séria. Não é uma coisa séria. Verdade. E aí você vai. É Você vai assim. aceitando. É assim que a coisa vai evoluindo. Começa bem devagar. E é isso que as pessoas não veem. Mas vamos continuar. Não, essa história deu uma briga, né? A gente brigou e tal. E ele depois pôs a culpa em mim. Tipo assim, Flamengo, você não tem nada pra fazer. O que você quer lá? Você tá enchendo meu saco. Eu não lembro de detalhes, tem muitos anos isso. Mas a culpa era minha, Olha, até porque, né, eu que agora tava tem. armando pra ele. Pois é, até agora, É, sim. É aí que tá o detalhe, tá vendo? A gente também não pode falar que é narcisista ou não. é. Mas, né? Não dá pra falar. O que acontece? Todo mundo vê os sinais dos narcisistas. Ah, tem o love bomb. Acha que todo mundo tem que ter o love bomb. Não necessariamente Uhum, tem o love bomb. Ele precisa uhum, conseguir garantir a conquista de sua. Então ele vai procurar saber o que te conquista. Ele vai procurar descobrir os seus gostos. Então, se você não é uma pessoa que se ele fizer um love bomb, sabe? Fizer uhum, aquele show que vai te arrebatar, né? Que vai te mostrar o tanto que você é perfeita pra ele não vai fazer. Aí fala, não, mas ele não é narcisista, eu não passei por aquele love bomb. O que você precisava pra ser conquistado? Esse aqui é o uhum. detalhe, eles são bons nessa parte. Conquista e reconquista com eles mesmos. E por aí vai, a gente vai pegando sinais. Ah, não, mas ele também não fez isso. Fala, mas não necessariamente, entende? Por isso que para fazer o diagnóstico tem que ser com um especialista mesmo, ele tem que olhar várias coisas ali. Não dá para Deve ser, ser difícil ter diagnóstico, porque eu acho que o eu acho narcisista ele também. não deve procurar terapia, procurar. É, A não ser que seja uma coisa muito específica, sei lá. ele deve manipular, né? Igual ele mentir, É. viu? Nossa, Viu um mesmo, exemplo né? da mentira? Será que eles conseguem manipular os Nossa, psicólogos? nossa, eu sei Sério? de casos. Conheço casos. Gente, que loucura. Principalmente terapia de casal. Eu não recomendo terapia de casal. Se o seu casamento tá Uhum, péssimo, ou seu namoro, seja lá o que for que tá péssimo, procure uma consulta para você. Se uhum, fortaleça. E de preferência, procure alguém especialista em transtorno de personalidade, sim. uhum, Vai que. Ainda mais se você já estiver achando que pode ser o caso, uhum, vai que é o caso. Porque você tem que se fortalecer. Porque se você uhum. procurar terapeuta de casal, essa pessoa vai tentar fazer vocês dois ficarem juntos. Entendeu? E aí isso que você tá Independente. falando, independente. E não é uma pessoa especialista em manipulação, essas coisas. Então isso que você Uhum. tá falando aí vai falar assim, mas por que você levou em consideração, gente? Foi uma mentira Só tão uma boba. bobagem, né? É. Foi tão boba, mas não foi boba. É uma Uhum. mentira muito grave. Porque ela te deixa de uma forma. Ela te deixa confusa. É assim que a vítima vai deixando de confiar em si mesma. É, isso acontece muito. Eu vi recentemente um vídeo falando. Se você quer saber de imediato, começou a namorar uma pessoa, quer saber se essa Uhum. pessoa é narcisista, Uhum. uma das coisas que você pode fazer é desagradá-lo. Aí na hora que você falou esse caso aí do carro, eu falei, bate, bate. E, Eu não, eu não diria que são todos que funcionaria, tá? E eu também não sei a especialidade dela. Mas eu achei interessante, porque sim, se você mostrar que não é a pessoa premium, aquela, aham, entendeu? Que ele sei. deseja pra ele se exibir,
E eu tenho uma característica que eu tenho tendência a agradar as pessoas. Eu sou assim. Por exemplo, com meu É, pai, a minha mãe é uma relação que, na minha cabeça, eu sei que ela vai me amar do jeito que eu for. Então, eu não tenho essa necessidade. Com meu pai era diferente, com algumas pessoas eram diferentes. E em relacionamento, geralmente eu era assim também. Eu queria, né? Eu não queria causar conflito, eu não queria desagradar. Então, aí, né, nos momentos que isso aconteceu, deu conflitos. eu achei legal essa dica. Fica aí a É, dica. é mesmo. Não sei se funciona 100%, não sei a especialidade da pessoa, mas eu testaria. É. Eu acho Você uma boa acha? Tá dica. anotado na minha cabeça. É, Desagradar. desagradar. E serve pra todo mundo, não só pra relacionamento amoroso, né? É. É, É, você quer conhecer a pessoa? É. é. Sim. Então Pois ele é, também botou a culpa em você. botar a culpa em mim. E aí eu já comecei a me preparar. Assim, não a me preparar, a criar coragem pra sair do relacionamento. Uhum. Aí um dia, a minha avó, a família da minha mãe é espírita, e minha avó tem uma amiga que é muito, assim, ela vê coisas, assim, ela, não sei explicar. Ela é uma médium muito, muito poderosa, só que ela já é muito velhinha, era, né, que ela já faleceu. Ela era muito velhinha, e ela já tava com demência, então ela não tava reconhecendo as pessoas. E a minha avó é apaixonada com ela, assim, muito. As duas se gostavam muito. E a minha avó foi pra BH com meu tio e queria visitar ela, porque ela tava muito velhinha e tal. Foi só pra visitar mesmo, não foi pra nada espiritual, não. Até porque ela não dá conta mais, não dava conta mais. E eu queria ir, e no dia eu não pude. E aí, beleza. Minha avó chegou lá e falou com ela, e ela não lembrava da minha avó, não lembrava do meu tio e tal, mas mesmo assim tá tudo bem. Eles já esperavam por isso. E aí, do nada, ela lembrou da minha avó. E lembrou do meu tio, lembrou de todo mundo e conversou. E aí ela perguntou por mim. Você vê, de todos os meus primos, e ela conhece todo mundo, ela perguntou por mim. E ela falou assim: Maria, e a minha loura linda? Ô, Maria, aquele namorado dela não quer nada bom com ela, não. E ela, tipo assim, não era uma pessoa que frequentava minha casa e tal. Ela não sabe o que estava acontecendo na minha família. Era só aquelas visitas esporádicas. Uhum. E ela falou isso com a minha avó. Ô, Maria, fala com ela, Maria, fala. Aquele namorado dela não quer coisa boa com ela, que não sei o quê. Fala com ela, Maria. Aí minha avó falou assim, mas você sabe, eu não gosto de dar palpite, né, na vida e tal, mas... Aí a minha avó chegou na minha casa e me chamou pra conversar. E falou assim, ó, Mariana, você sabe que eu não gosto de dar palpite, mas eu quero te falar o que aconteceu. Me contou a história. Aí ela falou assim, aí você decide o que você vai fazer com essa informação. Hum, E aí isso reforçou os meus planos. Porém, continuei ainda no apegada. relacionamento e criando coragem pra sair, criando coragem pra sair. Gente, eu acho que deve ser tão dolorida essa fase, É, porque você já não gosta da pessoa, assim, mas você tem alguma eu coisa ali gostava, que ainda ou, te prende a ou ele. então, ou então o apego me fazia achar que eu gostava, porque eu Eu achava acho que eu que é gostava, isso. entendeu? Eu não sei, eu não vou saber explicar, mas É. deve ser doloroso, porque é uma luta sua contra você. Você sabe, você não quer, Não, é exatamente. mas você Você não sabe, não sabe como se livrar. é uma coisa, é uma loucura mesmo, porque, sei lá, se eu tava à espera de um milagre, ou se eu, é muito louco, sei Não, lá. eu não sei como que isso funciona, mas é comum, muito comum, pra falar a verdade. Muito, É. muito. E aí tá. Quando foi? Ó, meu marido atual, eu conheço ele há muitos anos, desde que a gente era adolescente. Mas assim, nunca fui amiga dele, nem nada, só conhecia, porque a irmã dele é casada com meu tio. Então eles namoraram há muitos anos, e eu conhecia ele quando meu tio e a esposa iam pra roça, às vezes levavam ele, eu tava lá e tal. E a gente tem a mesma idade. E aí teve um feriado, eu namorando, e eu fui pra roça do meu tio, e ele foi também. Aí a gente tava lá e tava tendo festa na cidade. E a gente ia junto para a festa e chegava lá, encontrava com os meus primos e tal. Então a gente meio que ficou próximo, assim. E aí a gente começou ele começou a meio que flertar comigo.
e chegar em mim e tal. E aí eu falei assim, meu, tem namorado, para. E aí ficou nessa coisa, assim. E aí, aí teve uma hora que ele bebeu umas a mais, assim. E falou assim, não, toma seu telefone, termina com ele, não sei o que. Eu falei, não. E ele é muito tímido. E aí ele ia embora, como eu não dei trela, entre aspas, que eu meio que tava dando, mas não, não. É, ele ia voltar pra BH, não ia me ligar nem nada, porque eu tinha namorado. E ele voltou antes. E eu fiquei. E eu fiquei interessada nele. Eu fiquei com vontade de ficar com ele. Aí eu falei assim, essa foi a desculpa que o meu cérebro precisava. Porque eu falei assim, quê? Tá errado. Eu tenho namorado e fiquei com vontade de ficar com outro cara? Tá errado. Cheguei, aí contei pra uma amiga minha, contei pra ela, ai, tal, aconteceu tal, tal coisa, nananã. E terminei meu namoro. E aí contei pra minha amiga, e ela lá na calada, foi lá, mandou uma mensagem pra ele no Orkut. Na época, eu acho que era Orkut, sei lá, se era Facebook. E falou com ele assim, aqui, a Mariana me contou que vocês se conheceram, né, ficaram próximos, não sei o quê. Ela terminou o namoro, não sei o quê. Aí, nisso, ele voltou mais cedo pra ir no jogo de futebol. E aí, o meu time ganhou do time dele. Aí eu mandei uma mensagem pra ele zoando. Falei assim, seu time perdeu, você voltou à toa, perdeu o maior showzão, nananã. E aí ele meio que rendeu. E aí ele já tava de colundria com a minha amiga. E aí começou a conversar comigo. Aí a gente começou a sair, foi no cinema e tal. Aí a gente ficou e tava super legal. Super legal, eu tava adorando. Você tinha terminado com outro? Tinha terminado. E aí ele começou a me ligar. E aí, na verdade, era um terminado. Eu terminei e falei assim: olha, eu acho que a gente não dá certo. Não sei se eu quero mais e tal. Eu não quero mais ficar com você. E aí ficou meio que subentendido o que eu ia pensar. E aí ele começou a me Ah, ligar, me cobrando. E aí, você já pensou? Aí eu falei: não, ainda não. Porque eu tava meio indecisa também. Que eu gostava dele. Mas tava tão legal ficar com o outro e tal. E aí eu tinha decidido. E ele ficava me ligando. Aí um dia ele me ligou e me escrachou. Você o quê? Você tá achando que eu sou moleque? Nananana. Você tá muito infantil, não sei o que. Agora quem não quer mais sou eu. Que nananana. Você é muito ridículo, não sei o que. Me escrachou. E eu só ouvi aquilo ali e beleza, tchau, desliguei. E aí passou um tempo, eu continuei ficando com meu atual marido. A gente ficou, tava super legal. A gente começou a namorar e tal. E ele começou a me ligar de novo. Me ligar, me ligar, me ligar, me ligar. E eu não atendia. quanto tempo Na depois? Você sabe época, falar mais ou menos quanto tempo depois? recente, sei lá, um mês, Depois que ele tinha dado piti, ele continua te ligando depois de um mês. continuou me ligando. E aí, eu não sei se na época eu não tinha como bloquear, ou se eu não sabia, mas eu não atendia. Porque eu falei O assim, eu mais não comum é quero. falta de. Ah, não, gente, é em consideração por ele, né? É mais muito comum, tipo, não, namorei e tal. As pessoas não necessariamente bloqueiam, mas. Eu não lembro por que, se tinha essa hipótese ou não, não lembro. E eu não atendia, porque eu tava muito bem. E eu não queria deixar que nada me gerasse nenhum conflito. E eu tava com medo também que se eu atendesse, ele ia me fazer mudar de ideia. Ah, meu Deus. Você ainda te Então, corria assim, esse porque eu ainda risco. gostava dele, assim, Então Meu eu não atendia. Deus! Não atendia. Ele me ligava, me ligava, me ligava todos os dias, assim. Parabéns. Não atendia. E tava super feliz, tava ótima, sabe? Aproveitando, saindo, me divertindo, ficando uma pessoa super legal e tal. Aí ele parou de me ligar. Parou e tal. Quando foi tempos depois, eu não lembro quanto tempo, sei lá, uns 4 meses, 5 meses, 6 meses, sei lá. Ele me ligou. E eu falei assim, agora eu já tô bem, tô superada, vou atender. Hum, Atendi. E aí, ele me contou a maior história. Falou assim que estava bem, que ele tinha passado num concurso, que se eu tivesse um pouco de paciência e esperado, ele estava estudando para esse concurso. Eu falei, olha, você nem me contou o que você ia fazer, por quê? Mano, uma coisa boa dessa lá, não. Eu queria que fosse surpresa. Aí eu falei, nossa, mas estou muito feliz por você. Estou muito feliz como mesmo, se você o problema no merece. relacionamento fosse É, esse, né? Que não tivesse nenhum em outro. e falando, tipo assim, super se gabando, que passou no concurso, não sei o que lá, não sei o que, nananã, que ganhava muito bem. Era um concurso super poderoso, assim. E nananã, eu perguntei da família, tá ótimo, não sei o que lá. Aí contou lá, não sei o que.
E aí, eu não acreditava em nada que ele falava mais. E eu falar, nessa ligação eu falei, ah, nossa, tô muito feliz por você, que bom que isso está acontecendo, tal, e tal, que bom. E eu não acreditei, óbvio que não, mas é óbvio que eu fui verificar. Concurso público sai publicado, né, na Aham, internet, aham. não tinha nada. E um dia eu passei de ônibus, assim, perto do outro trabalho dele, eu vi o carro dele lá, sabe? Vi outro dia, porque o trabalho antigo dele também era um concurso. Então eu vi também publicação de promoção, sabe, do trabalho antigo e tal. Eu falei, ah, eu sabia, lorota. E aí depois disso nunca mais. Desapareceu, nunca mais, nunca mais. Nunca nem ouvi falar, nunca vi. Parabéns por ter arrumado outra É, pessoa, porque senão, meu Deus do céu, o estaria que lá. que Eu podia ser? seria. É, Não, ainda bem. você já tinha acordado, mas você ficaria mais tempo, mas você já tinha acordado. Eu acho que o mais difícil é acordar. Não É, sei, não sei. É que tá, eu não sei também quanto tempo uma pessoa fica na dependência também, né? Não sei, não posso falar isso que é mais difícil é acordar, não, né? Vai que a dependência, acho que talvez o mais difícil seja romper a a dependência, né? dependência. Acho que a É, dependência é uma coisa. É difícilzinho, muito difícil. Hum. é. E eu acho que tem a ver com essa coisa do bate-a-sopra. É, Porque os pode momentos ser. bons são bons. É. Não é só os momentos ruins. E aí E complica. tem aquela parte, eu não sei se é comum, ou se é só comigo. Tem aquela parte de duvidar também, da gente mesmo. Então, não, será que isso é coisa da minha cabeça? E isso faz parte da manipulação. É, Entendeu? porque Ele já começa a construir uma imagem dele ali e já começa a te mostrar que é o seguinte, olha, mas pensa um pouco, você tá exagerando, é uma entendeu? coisa tão simples, você tá fazendo essa tempestade. É. Eu acho que a gente que é mulher também, a gente vem de uma base que meio que força a gente a ser assim também um pouco. De ser Sim, sim, omiss, de se omitir pra sim. homem, sabe? É, ué, a mulher é que é Aquela, responsável pela harmonia do lar, não é assim que a gente aprende? e aquela coisa de, nossa, você não vai, eu já ouvi isso. Você não vai aguentar ninguém pra te aguentar. Você não vai arrumar ninguém pra te aguentar igual te aguenta, não. É, sabe? Esse tipo de comentário, sabe? Sim, E você aí começa a duvidar você de você pensa mesmo. nisso. É, você É, você acredita. pensa. Isso aí vem de casa. Geralmente, Vem. vem de gente da família. E já teve caso na minha família de uma mulher ser traída. O namorado dessa menina era amigo de um primo. E esse cara traiu a menina. E ela era muito difícil. E aí o primo, que é primo da menina, ficou do lado do namorado e falando assim: não, também, você é difícil demais, ninguém te aguenta, que não sei o quê. Entende? Exato. A E gente assim, acaba justificando os atos deles. é. E são justificativas muito estranhas. Soa estranho pra gente. Tipo, se Sou. ela aceita isso e fala, não, realmente é por conta de mim que ele traiu, soa estranho. Tem uma vozinha, entendeu? Dentro que você fala assim, tá estranho. E é isso aí que vai te destruindo aos poucos. Você vai, Uhum. você vai começando a duvidar cada vez mais de você. É E assim tem que eles aquela mania conseguem. de falar que mulher é louca também, né? Você é louca. É, Também. tipo, e aí você começa a duvidar de você. Sim, você Será começa a que achar se é aconteceu isso você que tá mesmo? exagerando também, se é você que é o problema mesmo, se É. é, tipo, não, eu devo ter confundido então, porque não faz sentido. Igual isso que você falou, Uhum. você viu? Não faz sentido uma pessoa Uhum. mentir pra ir pra casa. É. Não faz sentido. Então você fala, Não. não, peraí, sou eu o problema, porque Mentira pra ir realmente pra não faz balada sentido. tá completamente errado. Ia ser horrível. Mas pelo menos faz sentido. E a gente tá É, meio que acostumado. é, Então, é muita loucura. é assim que É. funciona. Uma Aí, coisa que eu queria. Ah, pai, desculpa, depois eu não, falo. tudo bem. É que eu não entendo muito bem se eles conseguem ver, sabe? A manipulação mesmo. Mas eu sei que a maldade eles veem, né? Eles Uhum. sabem que tá te fazendo mal, sabe? Acabou de ligar, achando ruim com ele, não vai saber que fez algo de É, errado. E a boa é a cara de pau de falar que a culpa é sua. é muito cara de pau. É muita cara de pau. É. Mas isso, enfim, mecanismo de defesa deles. Mas o que você ia falar? Eu queria falar uma coisa também que já aconteceu comigo, que não tem a ver com relacionamento, tem a ver com abuso mesmo. É, uma vez no meu trabalho,
Eu sou muito expansiva, assim, eu falo muito, eu converso, nananã e tal, eu sou muito assim. E eu abraço as pessoas, cumprimento, abraço e tal. E tinha um senhorzinho que trabalhava comigo, eu adorava ele, adorava. Já era um senhor de idade, assim, super experiente na minha área, me ajudava, assim, me ensinava as coisas. E a gente era muito próximo. E eu adorava ele. Aí todo dia eu chegava, abraçava. Ai, tá, como é que você tá? Nananã, nananã e tal. Aí um dia, nesse abraço, ele apertou meu peito. E aí eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça. Ele não fez isso. E deixei passar. Beleza, deixei passar. Falei, não, que loucura. Claro que não, esbarrou. Não, não. Foi sem Aí querer. beleza, foi sem querer, nada a ver e tal. Aí, beleza. Aí vida continuou. Mesma coisa, tá, nananã, continuei e tal. Aí teve uma outra vez, aconteceu a mesma coisa. Aí eu falei, uai, de novo? Aí eu já comecei, eu duvidei de mim também. Mas eu falei, mas não é possível que eu errei duas vezes. Não é possível que isso aconteça, que eu tô me confundindo duas vezes. E aí eu conversei com uma pessoa que trabalhava comigo sobre isso. E era até um homem. Não sei por que eu procurei ele. Acho que é porque era a pessoa que eu confiava mais, assim. Uhum, E ele falou, ele super ficou do meu lado, assim, me apoiou e falou: o que que você quer fazer? legal. Você quer contar pro chefe? Me falou assim: olha, corta, não abraça, não É, conversa, profissional. Eu não quis contar pra ninguém. Eu me arrependo hoje, mas na época, sei lá. E eu cortei. E era época de Covid e tal. E olha só a loucura. Eu dei uma desculpa pra ele por que que eu não ia abraçar ele mais. como se é. Mas Entende? eu super entendo. Eu acho que eu faria a mesma Porque coisa, sabia? Que eu eu não acho, sei o se eu meu medo, iria eu acho que falar. ele falou assim: não, você tá louca? Eu não fiz isso. É, como é que você consegue provar? É. Aí eu falei Eu com acho ele que eu assim: faria a mesma ah, coisa. como É ele é um triste senhor de isso, né? idade, muito, muito triste. É E, triste. e eu falava assim: olha, eu não quero. Se alguma coisa acontecer com você, eu não vou me perdoar, eu não quero, eu vou parar de abraçar as pessoas, Ai, porque eu não quero te contaminar e tal. Era numa ah, época que o Covid ainda tava acontecendo, mas não tava assim também, não. E aí eu dei essa desculpa pra ele e me afastei. E aí eu revejo essa história sempre, fico pensando assim, eu não me julgo nem me culpo, mas eu fico me questionando assim que eu poderia ter feito diferente, poderia ter falado com o meu chefe, sabe? Não sei se eu confrontaria ele, porque ele ia falar que eu sou louca, com certeza. uhum, E ainda claro mais que que não foi não. na Foi só hora. impressão É, sua, então eu acho que a gente duvida muito da gente mesmo. Eu não sei se vem da sociedade, se vem da nossa criação, dessas coisas que eu te falei, sabe? Tipo, né? Não sei também. Mas essas coisas aí de quando acontece uma coisa comigo que eu não tô esperando, eu fico sem reação também, viu? é muito. Você Independente de fica. ser abuso ou não, mesmo, sabe, uma pessoa assim, você tá Uhum, num abuso, assim, tem vários tipos de abuso, né? Você uhum, tá, não, se eu tô comendo aqui, tô, sei lá, no almoço aqui, tranquilo. Aí vejo uma confusão ali, ó, do meu lado, mas muito próxima, coisa que eu não esperava de jeito nenhum. Eu também vou achar que aquilo não aconteceu, entende? Falar, não, eu não aham, devo ter visto aquilo, né? Não faz sentido. Poxa, sabe, no almoço, confusão ali, não faz sentido. Eu sou assim, nada a ver. eu Uhum, tenho um bloqueio, horrores. é, É esquisito, né? Quando é uma coisa próxima. Se muito. for uma confusão É, ali distante, ou uma confusão entre outras pessoas que eu não tô envolvido, ou que ninguém ali. Agora, se foi alguém próximo ali, eu falo, não, isso não tá acontecendo, não tá. Se a pessoa for loucura. me dar um tiro, Uhum. ela vai ter que atirar, entendeu? Você Se vai ela ter que ter vier a com uma. cicatriz pra provar, pra você acreditar, né? Se ela apontar uma arma pra mim, isso já aconteceu. Então, É, só que não horror. era uma arma de verdade, né? Eu acho que senão ele teria Aham, me matado. Ele foi me assaltar, ele botou a mão horror. embaixo, assim, na roupa, assim. Ah, sei. Não, não pode acontecer. Você concorda? Não faz sentido acontecer? Falei, moça, eu não posso, eu tenho que ir, eu tenho que pegar ônibus. Continuei seguindo, depois pensei, depois que cai a ficha, entendeu? Eu falei, Aham, peraí, eu tenho que e pegar se for óbvio. uma arma mesmo? Porque se for, esse cara vai atirar em mim. Aí eu falei, ai, não, não posso olhar pra trás. Se eu olhar pra trás, ele vai ver que eu fiquei na dúvida. E aí, eu nem sei se era de verdade, se ele tinha uma arma ou se era uma mão.
Mas como na minha cabeça não podia, não fazia sentido, Aham. foi. Você tinha que pegar um ônibus. Ué, tá no caminho. Eu sou assim, Gente, eu eu não acho tenho que isso muita é noção. choque, né, que eles falam. A gente fica chocado e fica tipo assim, E as pessoas falam sobre reagir, né? aham, Eu falei, a pessoa morre de graça mesmo, ó. Não morri porque não era pra ser. Não, e esse cara era muito maior que eu, mesmo se ele não tivesse armado, se ele quisesse fazer alguma coisa uhum, comigo, ele era uhum, maior que eu, ele era mais forte que eu. Se ele quisesse correr, porque eu tava andando rápido, eu tinha um ônibus a pegar. Não tava passeando. Então eu tinha que dar aquela esforçada, entendeu? Se eu virasse pra trás, eu acho que ele se ele ia sentiria. ver que você Aí sempre teria é corrido, muita né? loucura. Porque, é, foi assim, acontece. Tem alguma coisa Hum. que se você olhando pra trás, assim, você faria diferente? Ou não? Eu acho que sim. Assim, eu talvez quando percebi, porque hoje eu consigo ver que eu acho que hoje eu sou mais forte do que antes. Então, eu acho que se a partir do momento que eu percebi que aquele relacionamento ali não seria bom pra mim, eu teria meio que cortado, tirado o band-aid, sabe? De uma vez. Uhum. Você não saberia É, falar quando é que foi que ele começou com essa mentira, não, né? Que já faz muito tempo também, né? faz muito tempo, É, tem você lembrou mais de até de 15 bastante coisa. anos. Você lembrou É, bastante coisa. Você lembra se ele tinha inveja de não só de você ou de alguma outra coisa que eu aconteceu ao acho que redor dele? tinha. Era assim, a família dele era uma família muito bem financeiramente, muito assim, ele mesmo não era. É, pessoas bem-sucedidas na carreira, assim, concursados, assim, pessoas importantes mesmo. E ele não era. E ele tinha um ódio do irmão mais velho. Assim, um ódio, assim, que soava inveja pra mim, sabe? Uhum. O irmão era, tipo, profissionalmente bem-sucedido, é, era divorciado, mas tinha família, filhos, tinha uma casa grande, mansão e tal, ganhou muito dinheiro. E eu me soava como inveja, sabe? De Até você na época também? mesmo. Não, de mim, não sei. Não. Mais desse Eu irmão. não sei. Mais do irmão. Eu não sei. Eu não consigo perceber quando as pessoas estão sendo falsas comigo. Eu não consigo, então eu não sei. Mas dele eu consigo, só assim. Uhum. Porque também é uma é uma característica que é muito sutil também que a gente despreza. Gente, olha só, Uhum. meu fone tá piscando aqui, acho que eu Tá tenho que ir. piscando, eu vi. Olha ali, olha que bonito. Agora eu sou uma árvore de Natal. Vamos ver se a gente consegue, Espírito natalino. vamos ver se a gente consegue terminar sem eu precisar trocar o fone. Aham. Você tem alguma mensagem pra passar pra... Acho que eu vou ter que trocar. Tá muito natalino, né? Tem alguma mensagem que você queira passar? Que você ficou faltando, assim, que você achou interessante? Ou já foi tudo? Hum, ah, não, assim, o que eu queria falar mesmo é que eu tô muito feliz, assim, de pessoas como você fazendo o trabalho que você faz. Oh, obrigada. Infelizmente, você teve que passar pelo que você passou, né? Mas eu acho muito legal, assim, porque eu não sei se eu saberia acolher uma amiga que passou por isso, ou se, sei lá, isso também ajuda pra mim. Vamos supor que eu termine meu relacionamento atual e no futuro eu vou estar mais preparada pra identificar traços. Então, eu acho muito importante, assim, eu quero Oh, muito que espalhar essa mensagem. muito obrigada. Vamos torcer pra espalhar direitinho, É. né? Gente, depois que a gente conversou, que eu tive essa conversa com a Mariana, ela lembrou de mais alguns casos. E a gente tá fazendo uma sessão aqui. Vamos lá, Mari, pode contar pra gente as histórias que faltaram, que parecem interessantes. Então, eu achei relevante trazer essas histórias aqui. Não tem nada, não é relacionado com o meu relacionamento, né? Que foi a maioria É. da história que eu contei, mas é familiar. Eu me peguei, assim, vendo o tanto que eu passei um pouco por isso, mas no meu relacionamento pessoal com os meus pais, com meus familiares. Então, teve uma ocasião, é, em que o meu pai e eu, a gente ficou muito próximo. Ele, né, eu falei, nossa, ele mudou e tal, ele tá tão legal, não sei o quê. Então a gente deu uma aproximada e foi num período que eu tava muito vulnerável, porque o meu marido, o meu atual marido, na época a gente era namorado, ele tava morando fora. Então a gente tava brigando muito, a gente chegou a terminar e tal.
Então eu tava muito vulnerável, assim, muito chateada, muito triste. E aí eu me aproximei muito do meu pai. E aí ele tava meio que tentando mudar de vida. Ele, financeiramente, ele não tava muito bem. E ele conseguiu fazer um negócio em outra cidade, mudou pra lá, assumiu esse negócio e tal. Só que ele, o pessoal, né, as pessoas da minha família, todo mundo tem nome sujo, então eles não podem colocar nada no nome deles. E eu sei disso. Não, não deixaria eles fazerem isso comigo, porque já vi história dos meus primos, né, que tem nome sujo por causa dos pais que colocaram coisa no nome deles e tal. E falei, assim, nunca faria isso. Aí, eu tinha me aproximado do meu pai, ele virou pra mim e perguntou se ele podia colocar a empresa no meu nome. No meu nome e do meu irmão mais novo. Aí, eu não tive coragem de falar não. Mas você chegou a sentir que talvez pudesse ser uma fria? Ou... Senti, eu tinha certeza. E Ai. aí, a mãe do meu irmão brigou na época. Eles estavam separados já. Aqui tava. Ah, já tinha Eles separado. tinham separado. Ela brigou com ele e não deixou. Meu irmão era maior de idade e tal. E não deixou colocar no nome do meu irmão. E aí eu fiquei muito dividida, porque eu fiquei pensando assim: ele tá muito mal financeiramente, ele precisa se reerguer. E ele não tem ninguém, nome de ninguém pra colocar. Se eu falar não, ele não tem o que fazer e tal. Aí eu caí nessa cilada, entende? Menina, muita loucura. Relacionamento que Aí, você falou de. Como é que é? De mulher de. mulher de malandro. É. Aí, beleza. Tudo bonitinho e tal, dando certo, nananana, Oh, passou um tempo. Passou um tempo. Como ele não. Ele, ele trabalhava demais, ele começou a ficar muito estressado, muito sobrecarregado, não tinha quem ajudasse. Ele começou a ficar muito, assim, depressivo, com síndrome do pânico, não queria trabalhar e tal. E ele decidiu vender. Porém, ele tomou uma decisão muito ruim, porque ele não conseguia vender. E o meu tio, eu tenho um tio, ele, que Deus o tem, esse meu tio, ele tem, ele é estelionatário. Então ele já deu muitos golpes em pessoas, inclusive na própria família. Teve uma época que todos os irmãos pararam de conversar com ele. E a única pessoa que gosta muito dele é a minha avó, primeiro porque ela é mãe, e segundo porque ele é muito legal. Sabe? Aquela pessoa que se você conhece a Mariana é louca. Como que ele faz isso, não? E vendeu pra ele. Aí eu pessoa é tudo falei gente com o boa, meu. né? Percebi? E eu falei com o meu pai na época. Falei, pai, não faz isso. Você conhece ele. Não vai dar certo. E juntou duas coisas: o desespero de vender e o fato de que um pai, na cabeça dele, um... é como se eu fosse, o fato de eu ser filha, eu sempre fosse imatura, que eu não, ao ponto de que eu não sei da vida o Uhum, suficiente uhum, para dar conselho pro meu pai. uhum. Então, óbvio que ele não me ouviu. E aí deu ruim. Aí, beleza. Eu fui, fiz um documento de transferência com o contador para transferir o comércio para o nome de pessoa que ele quisesse. E esse documento nunca foi para frente. Eu fiz o documento, entreguei para ele. Ele falou assim: vai pôr no nome do fulano de tal, que eu nem sei que era fulano de tal. Fiz o documento e aí ele tinha que dar a sequência. E a gente não conseguia dar sequência, eu não lembro por quê. Eu sou péssima para essas coisas. Aí não deu sequência, o negócio, a empresa não foi transferida. E aí é óbvio que ele não pagou funcionário, que ele não fez várias coisas, e os funcionários começaram a entrar na justiça. E aí eu tenho nome, né? E eu era a proprietária, então, né? Tava tudo no seu nome. Deu, Você que dá não tudo tava meu pagando. nome. Começou a bloquear o meu dinheiro. Na época, eu fazia mestrado e eu era bolsista. Eu recebia um salário do mestrado, que era pouco. E aí eles bloqueavam o meu dinheiro. Aí eu fui atrás desse meu tio no primeiro mês, ele me deu o dinheiro. No segundo mês, eu não consegui encontrar ele me evitou e tal. Aí eu procurei meu pai, e aí meu pai me deu parte do dinheiro. E aí meu pai me deu uma ideia de fazer o seguinte: pega o cheque especial, todo dia, sei lá, seu salário cai no dia 5. Pega o cheque especial e aí você saca o dinheiro no cheque especial, porque aí quando o seu salário cair, o cheque especial vai pegar e não vai dar tempo de bloquear. Só que tinha juros. E eu falei, então você vai pagar os juros? Ele falou, vou. E aí é óbvio que esses juros nunca foi pago. E aí foi horrível, assim. E aí meu mestrado tava a ponto de acabar, eu tava estressada por causa disso, eu tive muito. Meu mestrado foi meio conturbado, assim, no final.
conturbado assim, experimenta, né, errado, tal, tal, tal. E, e eu fiquei muito estressada com isso, muito mesmo. Assim, eu fiquei muito péssima. Fiquei péssima, fiquei meio depressiva. Foi horrível. Você conseguiu Porque terminar o mestrado? terminei. Uhum, Nossa, parabéns. é. Não. E assim, e foi muita loucura. E aí, na cabeça do meu pai, ele não tem culpa de nada. Porque foi meu tio que deu o golpe, entendeu? E aí o meu tio deu cano nele, não pagou, como a gente já tinha previsto, a gente, no caso eu. E meu pai ficou muito quebrado, muito mesmo. E aí ele falou comigo que quando ele melhorasse financeiramente, que ele iria me ajudar a resolver esses problemas. Porque não é problema, ele achava que não é problema dele, mas também não é problema meu. Aí eu Seu vi, nome ficou sujo. ficou. E aí, no caso, minha vida meio que voltou ao normal, porque eu meio que superei isso, entre aspas, assim. Tava bem já, eu mudei de cidade, e comecei a trabalhar e tal, e aí eu dava um jeito de sacar meu dinheiro rapidão, pra não bloquear e tal. E aí, meu pai, antes de eu mudar, meu pai teve meio que, tipo um infarto, assim, sabe? Teve que fazer ponte de safena e tal. E eu tinha acabado o mestrado, não tava trabalhando, então eu fiquei com ele no hospital e tal. E ele é muito grato por isso, sabe? E assim, eu fiz o que eu queria mesmo. Ele é meu pai, eu tava disponível e ajudei e tal. E aí, beleza. Aí eu mudei de cidade e tal. E ele tinha duas fazendas e ele falou, e tava tentando vender uma pra poder se reerguer de novo. E nisso, demorou. Ele ficou muito mal financeiramente por muito tempo. E aí ele falou comigo assim, que quando ele vendesse, a gente ia resolver isso. Beleza. Ele vendeu e não me avisou. E aí eu fiquei sabendo, né, óbvio, pela minha família, que ele tinha vendido e tal. E eu liguei pra ele, falei, e aí, vamos resolver e tal? Ele, não sei o que e tal, quando você vier aqui a gente resolve. Aí eu fui pra lá, fui com ele na cidade, que era em outra cidade, procurei uma advogada e tal. Eu sou péssima com termo, não sei explicar. Mas ela tinha aconselhado da gente procurar as pessoas que eu devia e negociar com elas. E aí eu falei com ele pra procurar, tinha uma das meninas que era bem legal, assim, que ele gostava dela. E eu falei, procura ela e fala, explica a situação, fala com ela que você pode pagar tanto e tal. E também pra ela te dar o nome, o contato das outras pessoas pra gente fazer a mesma coisa. Beleza. Aí ele, tá. Aí beleza, aí eu voltei, vim embora. Aí mandei mensagem, aí você já mandou mensagem pra fulana? Ele, não, mas a gente não combinou que a gente ia deixar isso pra lá? Eu falei, não, a gente não combinou isso. A gente combinou que a gente ia resolver, procurar as pessoas e, né, ir acertando. E aí ele deu uma de desentendido e nunca mais tocou no assunto. E aí eu tenho preguiça, assim, de ficar cobrando, de ficar. Porque uma que eu acho que não vai adiantar, e outra que eu vivi isso a minha vida inteira, sabe? Pedindo. Minha mãe. Chegou um ponto que quando eu fiquei maiorzinha, assim, já comecei a entender, minha mãe me, me, me deixava como função de cobrar minha pensão. E aí ele não pagava, ele brigava comigo, que só procurava ele pra pedir dinheiro, que não sei o que lá. E aí isso aí é um desgaste que eu odeio. E aí eu prefiro evitar. Então é isso. Aí eu tomei a decisão, igual eu contei, né, anteriormente, que eu tenho essa coisa com meu pai, que ele não consigo ter raiva dele, às vezes ele faz alguma coisa e eu tenho muito. E aí ele faz uma brincadeirinha e ele passa raiva, sabe? E aí eu tomei a decisão de que eu não acho justo que ele participe da minha vida e tenha tanta importância na minha vida como minha mãe, por exemplo. Ele é meu pai, sempre vai ser e tal, mas eu não quero dar esse lugar pra ele, porque eu não acho que ele fez por onde, sabe? E é isso. Você comentou que ele era semi-presente. Semi-presente. Eu tive contato com ele na minha infância, adolescência, eu ia pra roça, eu tive contato com meus irmãos e tal, mas não era aquela, ele não ia em coisa de escola, não pagava pensão, era uma luta. Nossa, era uma luta. E com seus É, irmãos também, né? Você falou que com os foi meus a irmãos também. esposa dele que pagava. Meus irmãos sempre estudavam em escola particular, mas porque a mãe deles pagava. Toda a educação deles, o cuidado veio dela. Ele Meu Deus. achava que a função dele era só, assim, provedor, entre aspas, porque ele pagava as Provedor. contas, mas não atrasava. É, Sim, esse aí é, é um caso complexo. Meu Deus muito. do céu. É. Você tinha de tudo pra cometer esse erro no futuro, viu?
Você não acha? Acho. Essa é a realidade. Pra É, repetir, porque é o que você conhece, basicamente. Então, fica difícil. A não ser que você pare para analisar. Olha pra você ver. Conversando comigo, que a gente apontou algumas coisas, é, você parou para analisar. Não é é. interessante? Ah. Eu nunca concordei com essas coisas. Eu Aham, sempre, aham, assim, aham. a Sei como minha que é. mãe e a família da minha mãe, os ensinamentos que ela me passou, assim, são completamente o contrário. E eu acho que o fato de eu ter sido criada 100% com a minha mãe me influenciou muito na minha criação. É, Então, eu lembro de uma vez olhar que eu aquilo era ali e não querer pra você. exatamente. E eu lembro de ser sempre, todo mundo, você via filme na TV, crianças que eram traumatizadas pelo divórcio dos pais, não sei o que, eu, graças a Deus que a minha mãe não é casada com meu pai, sabe? Nossa, eu lembro uma vez, eu fui pra praia com o meu pai, a minha madrasta e os meus irmãos. Eu tinha 13 anos. Eu fui pra praia e tal, e voltei. Eu nunca ia de férias com eles, raramente. Essa foi a única vez. A segunda vez, uma vez eu era bebê, eu não lembro, não lembro. E eu fui, foi legal, foi muito bom. E aí, eu voltei pra casa dele. E aí, eu dormi lá, e eu tive um pesadelo que a minha mãe tinha morrido. E Meu aquilo ali me deixou Deus. muito angustiada. E eu fiquei angustiada e eu comecei a chorar muito. E eu queria ir embora no dia seguinte. Meu pai não deixou. Eu não contei pra ele do pesadelo. Mas eu falei, pai, eu quero ir embora. Ele, não, você não vai embora, não. Você tá achando que você tem que ficar aqui também? Você tá achando que é só ficar, ir pra praia, de férias, depois vai embora? Aí eu fiquei mais um tempo e fui embora. Depois desse dia, eu ia na minha casa mesmo, na casa da minha mãe, eu chorava toda a noite, dessa angústia que esse pesadelo me gerou. Aham, aham. Aí um dia minha mãe me pegou chorando e eu expliquei pra ela. Falei, mas eu tive esse sonho, não sei o que, não sei o que. E aí ela conversou comigo. Aí depois daquele dia eu não tive mais, não chorei mais. Mas eu devo ter ficado umas 2 semanas assim chorando. E aí o fato de eu não Gente, poder ir, eu não contei pra ele também, mas eu queria ir pra casa e ele não deixou, sabe? Ai, nossa, aquilo foi horrível, foi horrível. Então, assim, ficar lá era desconfortável pra mim. Não pela mãe dos meus irmãos, pelo uhum. contrário, a gente é amiga até hoje, sabe? Mesmo depois da separação deles, ela tem muita consideração por mim, eu por ela. Então a gente tem contato e tal. Nem é por ela, pelo contrário. Mas assim, não era uma experiência. Era legal e não era, sabe? Porque meu pai sempre foi brincalhão, sempre foi legal. Mas também tinha essa parte do Tensa. nada. Ele te xingava, sabe? Você É tava muito, sempre muito tenso. esperando. É, tinha medo. É. É Enfim, interessante mas que a tá gente assim. acostuma com o medo, não é? É, A gente nem sente, a gente não costumo. acha que tá tendo, que tá sentindo. A É, gente verdade. vai seguindo. É, É. mas é isso. Eu tenho, assim, Sinto. milhões de histórias, mas a gente vai ficar 5 semanas aqui conversando, se eu vou contar todas. Então depois eu volto numa outra oportunidade, fazer um dia de causos. Excelente, excelente. Acho que a gente podia mais. Muito obrigada pela Ah, participação. obrigada a você por me ouvir, meus causos. Muito bacana, valeu demais. Obrigada pelo convite. E você que está escutando a gente, que está nos assistindo, curta, comente e inscreva-se no canal. Até a próxima história. Tchau. Tchau, tchau.